Então, irmão, eu tive um probleminha aqui com minha gravação. Aí vai ser 3 vídeos, tá bom? Já vamos concluir e encerrar. Aristóteles vai fazer uma disputa com Platão. É a terrível questão dos universais. Esse é um assunto muito extenso também, tá? Vocês depois podem fazer a pesquisa futuramente. Então, sobre os universais, não é isso? Foi o primeiro conflito de uma guerra que duraria até os nossos dias e faria toda a Europa medieval vibrar com a coalizão entre realistas e nominalistas. Um universal para Aristóteles é qualquer substantivo comum, qualquer nome capaz de ser aplicado universalmente aos membros de uma classe. Portanto, exemplo, animal, homem, livro, árvore são universais. Mas esses universais são noções subjetivas, não realidades objetivas tangíveis. Eles são nomina, ele chama de nomina, ou nomes, e não res, que é coisas. Tudo que existe fora de nós é um mundo de objetos individuais e específicos, não de coisas genéricas e universais. Existem homens, árvores e animais, mas homem em geral ou o homem universal não existe, exceto no pensamento. Ele é uma abstração mental útil, não uma presença externa ou realidade. Aristóteles entende que Platão sustentou que os universais têm existência objetiva. E de fato, Platão disse que o universal é incomparavelmente mais duradouro, importante e substancial do que o indivíduo, sendo o último nada mais que uma ligeira ondulação de um maremoto interminável. Homens vêm e vão, mas homem continua para sempre. Bem, Aristóteles ele era um realista, quase no sentido moderno. Ele está decidido a se preocupar com o presente objetivo, enquanto Platão está absorto em um futuro subjetivo. Havia na demanda socrática platônica por definições, uma tendência a afastar-se das coisas e dos fatos, aproximando-se de teorias e ideias, de particularidades para generalidades, da ciência para a escolástica. Aristóteles prega um retorno às coisas, à incolume face da natureza e à realidade. Ele tinha um forte preferencial pelo particular concreto, pelo indivíduo de carne e osso. Mas Platão amava tanto o geral e universal que em A República destruiu o individual para criar um estado perfeito. Então, essas aqui são questões que envolvem a lógica, certo? E necessárias. Na lógica, nós vamos ver a chamada doutrina do silogismo. O silogismo é um trio de proposições. Então, nós temos aqui, já no começo, que eu vou explicar a vocês, os silogismos, tá? Então, esse é um trio de proposições, das quais a terceira, a conclusão, advém da verdade admitida pelas outras. As premissas maior é a menor. Então, você vê aqui que existe premissa maior e premissa menor, certo? Por exemplo, um homem é um animal racional. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é um animal racional. Um leitor matemático verá imediatamente que a estrutura do silogismo lembra a proposição. A proposição são as ideias fundamentais, a base da conclusão, a origem da conclusão, a vida da conclusão. De que as duas coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Se A é B e C é A, então C é B. Como na matemática, chega-se à conclusão anulando de ambas as premissas seu termo comum. A. Portanto, em nosso silogismo, chega-se à conclusão anulando de ambas as premissas o termo comum homem, combinando o que sobra. Então daí ele vai fundar, criar e organizar a ciência. Lembre-se que a ciência que ele vai desenvolver falha e ao mesmo tempo tem coisas importantes. Não vou entrar profundamente nessas questões de falhas e acertos,
Mas eu vou aqui citar alguns nomes, tá? Que faz a ciência antes só de Aristóteles, tá? E se tornou a base para a sua ciência também. Temos Anaximandro, deixa eu ver aqui um outro filósofo. Temos Anaximenes, temos Anaxágoras, Heráclito. Eu gosto muito de Heráclito. Eu vou citar aqui uma coisa sobre Heráclito, tá? Está em torno do ano 530 a 470 a.C. Heráclito renunciou à riqueza e às suas preocupações para apreciar uma vida de pobreza e estudo à sombra dos pórticos do templo de Éfeso. Redirecionou a ciência da astronomia para questões mais terrenas. Todas as coisas fluirão, mudarão para sempre. Disse ele, mesmo na matéria imóvel, existe fluxo e movimento invisível. Por meio do conflito, diz Heráclito, todas as coisas surgem e desvanecem. A guerra é a mãe e a rainha de todos. Alguns ela transformou em deuses, outros em homens. Alguns escravos, outros livres. Onde não existe conflito, existe decadência. A mistura que não é sacudida decompõe-se. Então isso faz parte também do cenário científico de Aristóteles. Também temos outros cientistas, filósofos, né? Ou apenas filósofos que tentaram criar uma base científica, né? Ou cientistas que se tornaram filósofos, enfim. Temos Empédocles, temos Leucipo, temos Demócrito e, por fim, o Aristóteles, tá? Aqui nós temos um ponto importante dito. A rápida complicação da vida política em Atenas fez com que os sofistas, que são os inimigos terríveis dos filósofos, tanto os sofistas como os Sócrates, como Platão, se afastassem das pesquisas físicas, científicas, como biologia, e se dedicarem a caminhos de ética e teoria política. Dentro desse pessoal aí, existem vários grupos. E um deles são aqueles que não se interessavam muito pelas questões físicas, como Aristóteles era, de fato, um pesquisador naturalista. Ele vai escrever sobre uma obra chamada Física, que eu vou falar que seria um tratado de metafísica. Finalizando, meus irmãos, aqui eu vou achar muito importante eu fazer esse comentário aqui. Deixa eu ver aqui. A metafísica e a natureza de Deus. A metafísica dele nasceu da sua biologia. Tudo no mundo é movido por um impulso interior para se tornar algo maior do que já é. Tudo é a forma ou a realidade que brotou de alguma coisa que era sua matéria ou matéria-prima e poderá por sua vez ser matéria da qual formas ainda mais evoluídas emergirão. Isso não significa para Aristóteles que há uma providência exterior projetando estruturas e eventos terrenos. Uma vez disso, o projeto interior ele desabrocha a partir do tipo da função da coisa. A providência divina, para Aristóteles, coincide completamente com a operação de causas naturais. No entanto, existe um Deus. Embora talvez não seja o Deus simples e humano concebido pelo perdoável antropomorfismo da mente adolescente, Aristóteles aborda o problema do velho enigma sobre movimento. Como ele, pergunta, começa o movimento? Ele não vai aceitar a possibilidade de que o movimento é tão sem princípio quanto ele concebe. Que a natureza, que a matéria seja a matéria, pode ser eterna, porque é meramente a possibilidade eterna de formas futuras. Mas quando e como aquele vasto processo de movimento e formação começou e que por fim preencheu todo o universo com uma infinidade de formatos. Sem dúvida, o movimento tem uma origem, diz Aristóteles, e não quisermos mergulhar tristemente em um infinito regresso, retrocederemos em nossa problemática passo a passo sem chegar ao fim. Devemos postular que existe um motor primordial imóvel, um ser incorpóreo, indivisível,
desprovido de esperança, de sexo, de paixão, imutável, perfeito e eterno. Deus não cria, mas move o mundo, e ele move não como uma força mecânica, mas como um motivo absoluto de todas as operações no mundo. Deus move o mundo como objeto amado move o amante. Ele é a causa final da natureza, o impulso e os propósitos das coisas. A forma do mundo, o princípio da sua vida, a soma de seus processos e naturais vitais, a meta inerente de seu crescimento, a heterarquia energizante de tudo. Ele é pura energia, da escolástica, a atividade, talvez a força mística dos físicos e filósofos modernos. Ele não é tanto uma pessoa, mas um poder magnético. Então Aristóteles representa Deus como um espírito autoconsciente, um espírito mais misterioso, pois o Deus de Aristóteles nunca fez nada, não tem desejo, nem vontade, nem propósito. Ele é uma atividade tão pura que nunca age, é absolutamente perfeito, portanto, não pode desejar nada, portanto, não faz nada. Sua única ocupação é contemplar a essência das coisas e como ele próprio é a essência de todas as coisas, a forma de todas as suas formas. Seu único a fazer é a contemplação de si mesmo. Pobre Deus aristotélico, ele é um rei que nada faz. O rei reina, mas não governa. Não admira que os britânicos gostem de Aristóteles. O Deus deles é obviamente copiado de seu rei. Há muita coisa, meus amigos, em Aristóteles a serem pesquisadas, pensadas, revistas e corrigidas, mas findo aqui as minhas palavras e as minhas considerações a respeito de Aristóteles, né? De fato, esse filósofo ele é extensivo, ele é assim muito importante para a política, para a história, para a filosofia. Porém, deixa eu fazer uma pequena citação aqui, já você encontra aqui, sobre a metafísica, se não me engano. Sobre a filosofia, sobre Aristóteles, né? Porque ele trabalha um conceito sobre Deus, né? Então eu vou citar aqui um livro Abrão de Almeida, Teologia Contemporânea, a influência das correntes teológicas e filosóficas na igreja, tá? Na página 68. Apenas como conclusão dessa... E é também como uma correção desses argumentos a favor desse Deus. Então, lembre-se que é preciso definir, delimitar conceitos, termos, né? Então, tá falando de um Deus que não é um Deus cristão, judaico, bíblico, ser um Deus esquisito, estranho, mas uma possibilidade de conhecer esse ser. Bem, partindo da premissa de que a queda do homem foi total, ou seja, espiritual, física e também intelectual, o homem perdeu totalmente a capacidade de conhecer a Deus através da razão, mesmo que se sirva do silogismo aristotélico. Ainda que Aristóteles, na sua filosofia, consiga, ainda que a cultura grega consiga chegar ao ponto de dizer que Deus existe ou que existe um Deus, esse silogismo é insuficiente. Esse silogismo, esse exercício humano, racional, é insuficiente. Estamos mortos. É exatamente o que o apóstolo Paulo afirma, que o homem, por sua própria sabedoria, nunca conhecerá Deus. Felizmente, se nós fôssemos conhecer Deus através de Aristóteles, se nós fôssemos conhecer Deus através do mundo físico, não estaremos mortos. Não seremos pecadores. Mas nós conhecemos Deus e a verdade por meio de Jesus Cristo, porque estamos mortos, estamos condenados ao inferno. E Jesus Cristo, superior a Aristóteles, superior à filosofia, superior à ciência, superior a tudo e a todas as coisas, nos deu vida para conhecermos Deus. É somente por meio de Jesus Cristo que podemos conhecer Deus. Não será por nenhum sistema, nenhum raciocínio, nenhum silogismo, a não ser pela palavra cristocêntrica podemos conhecer Deus. Então, um forte abraço, bons estudos e obrigado por continuar
conosco nesse trabalho de restauração da sociedade. Dúvidas, é só entrar em contato no WhatsApp. Bons estudos!